amados e amadas, eu sou a Juliana Ávila e estamos no canal Falando do Pai. Já peço a você que deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Gente, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês, sabe que já estava guardado comigo há um tempinho. É um vídeo da consagração, que é parte da consagração, né? Que tem todo domingo na minha igreja. Eu já deixo até o convite para todos vocês. Eu vou pedir para deixar o endereço aqui também, tá bom? Para quem mora aqui em Macaé ou quem está passando por aqui, é todo domingo às 8 horas da manhã, tá? Lá na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Nilópolis. Então eu convido a todos, tem sido bênção, sabe, gente? Então hoje eu vim deixar a palavra, sabe, que eu trouxe nesse dia da consagração. Eu tenho gostado muito de estar participando e eu tenho certeza que quando vocês começarem a participar também, começarem a consagrar a vida de vocês, a vida da família de vocês, dos parentes, de todos que vocês conhecem, vocês vão ver a mudança, sabe? E tem sido muito legal, tem sido bênção. Tá? Eu já vou deixar aqui um versículo para meditação, que está lá em João, capítulo 1, versículo 48, para vocês meditarem, deixarem aí no comentário o que vocês estão achando. Bora lá então assistir o vídeo? Capítulo 1, versículo 48, onde Natanael pergunta, de onde tu me conheces? Natanael perguntou e Jesus responde: eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes mesmo que Filipe o chamasse. E eu comecei a refletir, Eu me coloquei um pouquinho no lugar de Natanael, porque ele demonstrou ali que às vezes a gente passa por um processo. Eu não sei o que ele estava fazendo debaixo da figueira, mas estava demonstrando que ele estava, aparentemente, ele estava sozinho. Ele pensou, tanto ele pensou que ele perguntou: de onde tu me conheces? E Jesus respondeu que estavam vendo ele. E Jesus vê a gente, ele conhece, não importa onde a gente esteja, o dia, o horário, o que a gente está passando. Não sei se Natanael estava num processo complicado, ou se ele até mesmo estava expondo alguma dificuldade dele para Deus, o fato que ele pensou que estava sozinho. E aí eu comecei a refletir também, porque às vezes a gente põe até assim Deus, mas o Senhor não vê que eu estou passando por isso. Será que ninguém está vendo? E está vendo. Jesus vê tudo que a gente passa. Às vezes as pessoas podem não ver, e não é por maldade, porque eu às vezes vejo o pastor assim. E o pastor, ele não é um pastor só de uma ovelha. Ele tem vários de nós para dar uma assistência. Ele tem as almas ainda que tem para ganhar. Ele é marido, ele é pai, Ele trabalha fora. Eu falei assim para minha mãe uma vez: eu não queria ser o pastor, não, porque eu acho que eu ia ficar perdida. E assim, se o pastor às vezes tem que soltar a minha mão, é compreensível, porque é um ser humano que ele tem várias coisas para poder fazer, tem várias outras pessoas. Se o irmão do lado às vezes não pode ajudar, é compreensível, porque o irmão uma hora vai ter que soltar a sua mão. Vocês que são pais, muitas das vezes nós filhos vamos ter que soltar a mão de vocês, ou vice-versa. Quando nós filhos, às vezes eu falava assim: mãe, pode ir então tá comigo? Aí Jesus minha mãe falava: hoje eu não posso. Aí eu fico meio assim, mas é compreensível, porque ela tem as coisas dela para fazer. E assim, eu acho
acho que o único que está sempre do nosso lado, que não pode soltar a nossa mão é Jesus. Né? Ele é o único que sempre vai estar ali, sempre, não importa o horário, não importa aonde que nós estejamos, se estamos debaixo da figueira ou lá em cima da montanha, ele sempre vai estar segurando a nossa mão. Às vezes a gente pensa mesmo que a gente está sozinho, que não tem ninguém para segurar a nossa mão. Mas eu acho que o único que não pode faltar, que falte o mundo, né? Mas o único que não pode faltar é Jesus. E eu estava falando sobre isso com uma conhecida, né? E ela falou assim para mim, mas eu estou passando por isso, como que Jesus é o único que não solta a nossa mão? E eu vou falar para vocês o que eu falei para ela. Eu falei assim, olha, eu não sei a opinião, não é a sua opinião, mas eu creio que Jesus pode alcançar a gente onde a gente está, né? Mas eu creio também que Jesus não vai permanecer no erro. E ela não entendeu na hora que eu falei. Eu disse, mas ele não permanece no erro, tipo, eu não consigo enxergar Jesus numa balada, na mesinha de um bar, na roda de bebedeira com os amigos. Então, assim, será que foi Jesus que largou a sua mão? Perguntei para ela. Ou foi você que largou a mão de Jesus e virou as costas para ele, né? Porque muitas vezes também tem pessoas passando por certas coisas que, Jesus soltou a minha mão. Não, é negativo. Eu acho que às vezes, muitas vezes, a gente solta a mão de Jesus, a gente vira as costas para Jesus, né? E a gente começa a indagar, por que disso, por que daquilo. Não, Jesus pode ter certeza, ele está sempre segurando a mão de vocês. Hoje, como eu disse, eu passei muito mal, né? Eu tenho um exemplo de como é importante, né? Às vezes ninguém pode estar perto, às vezes a gente vai precisar do pastor, o pastor vai estar telefone para poder ajudar, ou é a família, ou é algum parente próximo. Mas eu sou diabética, sou hipertensa, tenho problemas já renais graves, não faço diálise, graças a Deus, mas a minha função renal é bem baixa e eu não tenho sintomas de quando a minha glicose está baixando. E quem já foi na minha casa e já entrou no meu quarto tem a minha cama, uma cama box bem alta, do lado é o meu guarda-roupa, do outro lado já é a parede, com a cama que tem um ventilador, né, na cadeira ali, dá certinho assim no meu quarto, mora eu e Miguel. Assim, e teve um dia que era mais ou menos umas 3 horas da manhã, de novo. Quando eu desmaio e entro com hipoglicemia, eu não acordo, eu só acordo no hospital, porque eles entram com acesso venoso para botar glicose na minha veia para eu acordar mais rápido. A glicose só não pode zerar, né? Zerou, não tem mais jeito, o homem não tem mais jeito. E nesse dia, eu acordei de madrugada, ia dar umas 3 horas da manhã, mas eu não conseguia perceber aonde eu estava. Né? Eu sei que eu me debatia muito e eu demorei a cair a minha ficha para saber onde que eu estava. Quando eu dei por conta, eu pensei que eu estava na UPA, mas eu não estava. Eu estava em casa, só que eu tinha desmaiado, entrado em hipoglicemia e eu estava no chão, entre a minha cama e a parede. E quando eu dei por conta, eu comecei, Jesus, Miguel está dormindo, ele não vai acordar, não tem ninguém aqui em casa. E eu estava assim, como se eu estivesse muito embriagada,
ajuda, né? E eu começava a me debater porque eu não conseguia levantar, né? E daqui a pouco eu sentia assim no meu pé, o negócio lá no meu pé. Eu assim, Jesus, que é isso? Aí Luna é uma gata, né? Que uma vez eu saí com o Miguel, quando eu voltei, essa gata estava dentro de casa. Eu botei ela para fora, mas ela entrou de novo. E a gata começou a cheirar no meu pé. Eu, Jesus, é a Luna. Aí, mas só que eu não conseguia falar Luna direito, eu falava Luna. Eu estava muito assim, já embriagada. Mas a gata entendia. Porque eu vou por incrível que pareça, a gata entendia. Aí eu, Luna, chama Miguel. Eu falo muito lá, chama Miguel. Eu não conseguia nem bater na cama para Miguel acordar. Miguel estava em cima da cama. Eu não conseguia. Eu, Luna, chama Miguel. Aí a Luna pegou e saiu do quarto. Eu senti que ela saiu. Aí eu, Jesus, a Luna foi embora. Me ajuda, eu vou morrer, não tem mais jeito para mim. Eu estou passando muito mal, não consigo levantar. Com Jesus eu conseguia falar. Agora, se fosse para falar com Miguel, com a Luna, não sabia uma palavra. Aí daqui a pouco voltou a Luna. Ela começou a cheirar no meu ouvido. De novo, eu, Luna, chama Miguel. Eu tentava falar, chama Miguel. E ela fez, ia sair do quarto de novo. Eu, Jesus, já era. Até a Luna foi embora. Mas só que eu pensava que ela ia embora, mas ela não estava indo embora. O que acontece? Meu quarto é muito pequenininho. E ela estava indo até a porta para pegar impulso
sabe, para me ajudar, porque na verdade eu tenho. Né? Se não fosse Jesus, eu acho que eu não teria conseguido, eu não estaria aqui. Não. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Paizinho, muito obrigada por tudo, muito obrigada por mais um vídeo. Pai, sabemos que o Senhor é o único, Pai, é o único que sempre está do nosso lado. E pedimos que assim continue, sempre nos protegendo, nos guiando, nos guardando. Eu peço e já agradeço, em nome de Jesus. Amém.